Comunicação, uma empresa das organizações Roberto Montoro de Comunicação. Você sabe, não é, minha amiga, que a presença aqui no Condição de Mulher do Conselho Estadual da Condição Feminina, o Conselho de São Paulo, é constante, né? E não poderia ser de outra maneira, né? Que o Conselho é o nosso órgão de ponta. O Conselho de São Paulo também é muito importante. Nós temos conselhos em outros estados e temos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, não é? Então, como o Conselho está sempre aqui no Condição de Mulher, estou com a conselheira Zuleika Lember hoje com muita alegria, né? Porque você já está cansada de conhecer, né, Zuleika? Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada por convidar, né? Olha, vocês largam reunião, vocês trabalham, eu sei o que vocês trabalham naquele conselho, então eu posso falar para minha amiga saber, trabalham loucamente 12 horas, 13 horas, sei lá. Não tem hora, não tem hora, não é? Tem a necessidade. Então eu queria hoje que você me contasse o que está acontecendo lá no Conselho agora, depois de Pequim e tal? Quais são as não é só que o Conselho aqui criou-se uma situação nesses últimos dias, não sei se sobre o impacto das decisões de Pequim, que na realidade está uma movimentação danada, né? A nossa delegação voltou, nós tivemos uma prestação de contas da nossa presidenta, que fez uma primeira avaliação sobre os resultados de Pequim. E logo a seguir, nós estamos muito preocupadas de divulgar os documentos centrais que foram aprovados, que é uma declaração e um plano de ação. Que nós vamos cruzar esse plano de ação com o plano de ação aprovado numa reunião latino-americana e do Caribe. E então nós vamos trabalhar, tirando dali depois um resumo, para reunir com cada secretário de Estado, para ver como eles se comprometem a executar isso. E uma coisa interessante, os municípios como Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, eles estão pedindo que a Câmara, os prefeitos, querem assinar a declaração. É interessante, né? Se compromissar com aquilo. Então nós vamos enviar o texto e talvez isso se desenvolva em todo o Estado, porque a aplicação do plano, ela cabe a todos os níveis de governo, né? Vai de cima a baixo. Então, nós estamos muito entusiasmadas com esse trabalho, né? Que vai dar, talvez não tudo esse ano, mas vai ser o nosso próximo trabalho nos meses que se seguirão agora, né? Então, a presidente está muito solicitada para fazer os balanços em tudo quanto é lugar, né? Eu acho que o negócio de Pequim está ótimo. Agora, como uma consequência, porque os jornais falaram muito em Pequim, e muitas notícias, a imprensa cobriu muito, surgiram algumas coisas bastante importantes, eu acho, né? Nós recebemos um comunicado do CEFEMIA, que é a organização de mulheres que funciona junto aos deputados, que nesse curto período de outubro foi aprovada um projeto de lei que estabelece a feitura do aborto legal, né, o aborto que já está aprovado em lei, ser feito gratuitamente pelos hospitais públicos. Aliás, isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque essa é uma lei, minha amiga, que já existe desde 1940, e que ninguém observa, Aí você tem que fazer um decreto para fazer o pessoal a lei ser cumprida. Porque só o Hospital do Jabaquara que faz isso, né? E o Pérola Baiton, acho também, né? Também foi aprovado um PL relativo ao planejamento familiar. E a coisa mais interessante foi a questão das cotas. Na última vez que eu estive aqui, eu abordei um pouco essa questão. Mas foi aprovada. Agora, é claro que houve uma ideia marota, que eu falei para você que ia ser. Eles não diminuíram o número de deputados, acrescentaram 20% de mulheres. É claro que é importante para nós, os 20% de mulheres, mas eles puseram mais um obstáculo para se aproximar homens e mulheres da paridade, porque eles ficaram na mesma quantidade de pessoas. Então, mas mesmo assim, eu acho que as mulheres agora devem se preparar nos partidos políticos para cobrir a cota inteira. Não dizer, não pôs porque não veio, não apareceu. As mulheres devem comparecer, devem se preparar para a campanha eleitoral, para nós termos o máximo de representatividade nos órgãos legislativos municipais, né? Que agora as eleições são municipais. Então, isso foi uma coisa muito importante.
Agora, tem uma história meio esquisita nesse negócio da legislação eleitoral. Ela muda, não é? Cada eleição se votam coisas, está discutindo. Não tem uma legislação eleitoral. É assim a legislação eleitoral. É que nem a Constituição, é a mesma coisa, né? Cada dia muda a Constituição, fazem outra Constituição. Nós vamos ter a cota dos 20% das mulheres candidatas para essas eleições municipais. O que nós vamos fazer para garantir que nós teremos para as próximas, que serão estaduais, certamente? Estaduais. Não, aí vai para todos os órgãos. Os partidos políticos se obrigam pela lei a pôr 20% de mulheres em todas as listas de candidaturas. Sabe o que é? Que já me dá aquele velho medo atávico, entendeu? Você dá um passo para frente nesse país com relação à mulher. Pode ser que você acha que vem outra... Vem um passo para trás. Possível, depende das mulheres defenderem aquilo que estão conquistando, né? Que não é uma coisa fácil. Né? Mas eu acho que ligado a isso, e eu estava lendo uma reportagem que saiu numa das nossas revistas aí informativas, e interessante, as empresas multinacionais norte-americanas, que se formaram, algumas delas depois da década de 60, elas estão trabalhando barbaramente na questão de cotas. Elas querem que negros e mulheres atinjam os altos escalões das gerências, né? Fazendo com que, naturalmente, eles têm um objetivo. Eles querem dar uma diversidade ao mercado, ao mercado mundial. Claro, se você tem negros trabalhando, você vai ter no mercado negro, entre os negros, uma venda dos produtos, etc. Então, surge assim o caso da Monsanto, por exemplo, que é uma empresa norte-americana muito grande de química, uma das maiores do mundo. E ela, sua subsidiária está sendo instalada aqui no Brasil, não sei ainda onde, mas as subsidiárias brasileiras começam a se interessar para colocar mulheres na gerência, negros na gerência, como eles tirar do solo da empresa para levar a cargos. É claro que nem é o fato de ser negro ou ser mulher. Você tem que exigir das pessoas um certo mérito. Mas nós temos, indiscutivelmente, entre as pessoas negras e as mulheres, um grande contingente de pessoas capazes de ocupar qualquer gerência, né? Gente que fala línguas e tudo. Então, eu acho que essa ideia das empresas, a Xerox, que é outra empresa também está se instalando aqui como subsidiária, essas empresas, o Citibank, eles estão voltados para realmente, é uma briga, colocar mulheres nos postos chaves. E isso é muito interessante para nós. Isso é aquela ação afirmativa, discriminação positiva, eles chamam de ações afirmativas. E é mesmo, ações afirmativas. Porque é como eu disse para você, se nós não fizermos isto, nós vamos chegar ao ano de 2047 e nós não temos nem 30% de mulheres em lugar nenhum. Então, a cota passa a ser uma coisa importante para os sindicatos, para o aparelho de Estado. É claro, né? Ela vai se refletindo, se multiplicando na sociedade civil, além de estar nos partidos políticos. Muito importante. Então, nós vamos trabalhar também essa questão de cotas, apesar que tem mulheres, feministas até, que dizem, não, mas que não sei o quê. Não tem nada de não sei o quê, eu não sei o quê. Eu chamo isso uma colher de chá, já disse para você que é dada à mulher. Claro que a mulher que tem capacidade de ocupar o cargo. Mas, infelizmente, nós temos muitas mulheres capazes, você sabe disso. Mesmo aqui no estado de São Paulo, que é o celeiro de quadros femininos, com grande capacidade, e essas mulheres têm que ser alocadas nos postos de direção, no aparelho de Estado. E elas, às vezes, têm preparo maior do que os homens. E são preteridas na hora da E são preteridas por serem mulheres. Então, essas são questões que nós temos que levar em conta. Zuleika, mas por que será? Não ficou claro para mim por que as multinacionais entraram nessa das ações afirmativas. Será por pressão da sociedade? Ou será que tem alguma vantagem bem real aí? Não, eu acho que há duas razões. Uma razão, como disse antes, é a busca do mercado. A mulher hoje é um mercado muito sério, né? E o negro também, porque ele, como eles dizem, afro-brasileiro, levando em conta as culturas, as coisas, até cosméticos, beleza, tudo entra por aí, né? Folclore. Bom, mas eu acho que outra razão é a questão mesma, por exemplo, dos Estados Unidos. Aqui a pressão é menor. Mas nos Estados Unidos, a nação está rachada. 50% que acha que deve ser assim, as ações afirmativas, 50% que diz que não. Então, lá é muito mais forte o movimento que reivindica essas ações positivas. Aqui no Brasil, o pessoal sempre tem a mania de dizer que, não, aqui tem uma democracia racial, né? Você sabe, assim, por baixo do pano. E a verdade é que nós também temos que mobilizar as mulheres e os negros para realmente
encamparem essa campanha de obrigar os negros e as mulheres a ascenderem a postos altos nas empresas, até nacionais, nas nacionais. É interessante para eles também. E, ao mesmo tempo, nós dispomos de quadro para fazer isso, apesar que pensam que não, né? Nós temos quadros capazes de fazer isso. Sim, mas claro que temos. Temos mulheres muito capazes, lutando, tem que mobilizar inclusive, essas mulheres para fazer isso. Acho que é uma coisa muito boa. Então, como você vê, são muitas coisas que estão... Agora você vai conversar mais tarde sobre as mulheres negras, que também estão aí preparando o negócio de Zumbi, Dandara e todo esse mando de coisas em comemoração aos 300 anos de Zumbi, né? E temos aí, estourando, agora vai ser um projeto especial nosso, realmente a questão da habitação, né? O Habitat Segundo. Sim, porque temos uma conferência internacional também. Em Istambul, e que eu estava até estudando a questão da urbanismo, meteorologia, urbanismo, a cidade e a moradia. E aí que você vê como as cidades e mesmo a urbanização, ela está toda feita de acordo com o interesse das classes que comandam as coisas, né? Daí porque as cidades, por exemplo, são como elas são para nós. Uma cidade que a cidade devia envolver os seres humanos nas suas relações, nas suas tensões, etc. Ela é uma muralha de pedra, onde as tensões são aguçadas ao máximo, a competitividade, né? Então a cidade é isso. É angústia, como é que chama? É alcoolismo, é droga. E nós temos que ter uma posição muito clara nisso, sob a ótica de gênero, como nós chamamos, de que nós temos que ter realmente uma posição urbanística a serviço do ser humano, com o ser humano no centro, e não para os lucros, né? Aí daí vem as explorações, interesses, as explorações imobiliárias e tudo isso. E é uma coisa meia... Eu, desde pequena, me preocupava. Por que é que onde moram os pobres não tem árvore, não tem água, não tem lago, não tem riacho, não tem nada? E onde moram os ricos, onde estão os governos, onde estão os alfavilles da vida, lindo, né? É tudo lindo. Então, essa é uma divisão de classe que permanece na cidade, no urbanismo, né? Quer dizer, o urbanismo não é só pensar na arquitetura, as coisas bonitas. Até o Le Corbusier entrou em pane, porque ele queria fazer uma coisa e não atendeu. As cidades estão cada dia mais com um conglomerado de gente que vem, que sente atrações pela cidade, abandona a zona rural e chega aqui, é engraçado, tem as atrações da grande cidade e chega aqui, ele sofre o diabo para ficar nessa grande cidade. Vai para a periferia, porque não tem outro lugar para ir, né? Vai para os pequenos centros, não tem nem o que comer, né? Eu hoje passava de carro aí no túnel São João, né, aquele túnel grande que tem ali, estava um rush muito terrível naquela hora. O monóxido de carbono entrava pelos olhos da gente, uma coisa bárbara, e eu olho já não é a primeira vez, crianças, mulheres que dormem ali dentro, cheirando aquela coisa. Vivem ali, além de condições subhumanas, ainda se envenenando. O mundo cão. Tem que mudar mesmo. Por isso é muito importante que nós, mulheres, estejamos engajadas nessas discussões mais globais, né? Já que, pelo menos na lei, nós já garantimos alguma coisa agora dos tem que vir direitos. a prática, agora tem que vir a prática. Zuleika Lemberg, muito obrigada pela sua presença no Condição de Mulher. Mais uma vez. Tá. E para você, minha amiga, a gente vai para um breve intervalo e volta já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Pois é, graças a Deus, né? Vamos estrear no próximo mês. E você vai estar conosco. Vem aí, Clodovil, na Rede Mulher. Rede Mulher. Neste dia 14 de outubro, a partir das 8 da noite, Araraquara vai viver o maior impacto visual num show de luz e cores. Night Glow, no Estádio da Ferroviária. 11 balões fazendo uma noite de magia inesquecível. Night Glow, você nunca viu nada igual. Promoção, Rádio Morada do Sol, a MFM, Rede Mulher de Televisão e Revista Viver. Este é o novo Minerva 3 com fórmula reforçada. Chispa daqui, sai. De limpeza, entendo eu. Agora com mais enzimas, sem desempenho em dobro. Em outras palavras, te
tira mancha mesmo. É o único com amaciante. Esqueceu do perfume, homem de Deus. E é 3, viu, pelo preço de um. Novo Minerva 3 com mais enzimas. Cá pra nós, quem entende de limpeza usa. Casa, comida e roupa lavada, topas. Nem morta. Saúde é coisa séria e o SIM está perto de você para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. O SIM Assistência Médica tem uma equipe de profissionais competentes e dedicados e você não paga mais por isso. O SIM tem o melhor atendimento, hospital próprio e uma grande rede credenciada. Planos familiar e convênio empresa, sempre dentro do seu orçamento. Conheça o SIM Assistência Médica. Ligue já, 524-4163. Chegou Arena de Espelhos, um maravilhoso livro da atriz Norma Bloom que vai estimular sua fantasia. Arena de Espelhos é mais que um livro. É uma peça de teatro rimada, divertidíssima, que conta a história do menestrel, da princesa, do bobo da corte, da rainha tarada, dos duendes e do mago. Arena de Espelhos é muito mais que teatro. É um jogo fascinante de magia e sedução, que vai conduzir você aos caminhos secretos da alma. Ligue agora e ganhe o kit exclusivo de RPG, Role Playing Game. 12 máscaras em tamanho natural, fichas para a pontuação dos jogos e o manual de instruções. A Arena de Espelhos é diversão para toda a família. Depois de jogar, você nunca mais será o mesmo. Descubra as chaves da felicidade e o segredo para o encontro com a sua alma gêmea, viajando ao mundo fantástico dos contos de fada da nova era. Ligue agora para 011-1406 e por apenas R$ 39,00 adquira a Arena de Espelhos e ganhe o Super Kit de RPG. Arena de Espelhos, mais um sucesso espetacular de Norma Bloom. Limpe prata, alpaca, cobre, bronze, inox, ouro e joias em segundos e sem esfregar com a placa Silver Star, patenteada internacionalmente. Encha a pia com água quente e adicione sal. Só com água e sal não resolve, mas com Silver Star fica limpo até o nível da água. Você pode colocar muitas peças de uma vez. A forma de estrela de Silver Star provoca a reação perfeita. Com Silver Star, você tem total segurança mesmo com as peças mais delicadas. Nunca mais você vai usar produtos abrasivos. Por isso, Silver Star é utilizada por profissionais. Silver Star dá um tratamento especial às pedras preciosas. Os objetos grandes ficam novos e você não vai se sujar nem se cansar. Silver Star dura para sempre. Ligue já para 011-1406 e faça sua encomenda. Você vai pagar apenas R$ 59,95. Aceitamos todos os cartões de crédito. Silver Star, um lançamento BLI Shopping Clube. Astra by Chevrolet. Você sabe de onde vem. 1, 2, 3. 560 quilômetros, 560 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 550 quilômetros. Só o pessoal da direita. 550 quilômetros. Viaje pelo Brasil sem parar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Da próxima vez, vá de Varig. Mais voos sem escala. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 520 quilômetros. Everybody! Vá de Varig, vai. Proteja seu filho. Todo dia é dia de vacina no posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, união de todos. É quinta-feira mesmo, não tô errado não. É quinta-feira, vai ter um Tá na Mesa especial pra vocês aí, criançada. Quinta-feira, à 1h da tarde, a Rede Mulher fez uma deferência especial pra nós, crianças grandes e vocês pequenas e todo mundo que quiser ver. Sabe quem vai estar comigo? O Fredinho, o Tic-Tac, o Luciano, o Jean e tanto gostoso, um monte de criançada. Vai ser um programa muito bacana, especial pra vocês. Quinta-feira agora. Até lá. Rede Mulher.
Seu programa Condição de Mulher agora conversa com muita alegria com o Dr. Roberto Egg. O Dr. Roberto Egg você já conhece, é diretor do Hospital Pérola Baito, um dos hospitais que nos trata melhor aqui no Brasil, hein, minha amiga? É para ninguém botar defeito atendimento às mulheres no Hospital Pérola Baito. Então, o doutor está aqui comigo, nós vamos falar hoje sobre incontinência urinária, que, doutor Roberto, é mais uma preocupação para as mulheres de meia idade, para as mulheres de mais de 40, incontinência urinária. A gente já tem osteoporose, menopausa, não sei o que. Não, isso é uma entidade que ocorre nas mulheres, não nas mulheres acima de 40 anos, mas nas mulheres durante o período reprodutivo, principalmente na pós-menopausa. Normalmente ocorre a partir dos 25 anos de idade, durante a fase reprodutiva, e muitas vezes agravando-se no período da pós-menopausa. Quer dizer que não é, então, um privilégio das mulheres mais velhas? Não. Ela está muito mais relacionada com uma má assistência ao parto, aquelas pacientes que tiveram mais do que 1, 2, 3, 4 filhos, e que, partos normais, muitas vezes, e que a maioria dos casos está relacionado a esse problema. Na pós-menopausa, isso está mais relacionado a um déficit hormonal proveniente dessa faixa etária, onde há um menor afluxo sanguíneo, uma menor irrigação do assoalho pélvico, portanto, um maior relaxamento desse assoalho pélvico na mulher, da região perineal e da bexiga, fazendo com que a mulher, às vezes, a uma manobra de esforço, a um espirro, ao levantar um peso, perca a urina involuntariamente, devido a uma modificação da uretra em relação à bexiga, a uma certa modificação desse ângulo uretrovesical. É a modificação do ângulo? Do ângulo. Então, da uretra com relação à bexiga. Que quando a bexiga está cheia e que iria, vamos dizer, a um movimento, a uma tosse, a um movimento de levantar um peso, seguraria a urina, há uma modificação desse ângulo e há uma perda involuntária de urina, que é muito desagradável para as mulheres. Realmente é muito desagradável, é um problema que constrange muito as mulheres. Exatamente. Porque aí ela fica, bom, eu não posso sair, porque se eu der um espirro, perder urina, é um vexame, é uma situação difícil, né? Agora, a gente conhece, existem produtos e coisas para melhorar, para dar um jeitinho nessa situação, mas existe cura para isso? Existe solução? Existe solução, e é uma queixa, antes de nós falarmos exatamente como podemos tratar, é uma queixa muito comum das pacientes que procuram os ambulatórios de ginecologia. Gira em torno de 15% a 20% as queixas das mulheres com perda de urina aos esforços ou perda de urina espontânea. Para vocês terem uma ideia, só no ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas e também lá do Hospital Pérola Baito, gira em torno de 15% a 20% também, o que está de acordo com a maioria dos serviços especializados. Existe cura? Existe. A gente tem que fazer o diagnóstico correto, saber realmente qual é a causa disso, para depois instituirmos um tratamento. O tratamento para incontinência urinária é cirúrgico. É cirurgia? É cirurgia. A maioria dos esquemas terapêuticos falham em relação a medicações, mas durante essa fase reprodutiva, onde a mulher tem essa perda urinária proveniente com uma queda da bexiga, comumente se conhece, e por uma modificação desse ângulo, nós temos que colocar novamente na posição correta esse ângulo vesical e levantar essa bexiga. É uma cirurgia relativamente simples, que tem que ser feito por especialista, é lógico, claro. E com isso a gente consegue recuperar, desaparecer com o problema. Já no período da pós-menopausa, onde nem tanto, às vezes a queixa não é tanto devido aos partos anteriores, mas sim o problema do déficit hormonal, que traz vários transtornos da mulher nesse período, então a gente simplesmente com reposição hormonal, seja via oral ou até com uso local de hormônios, nós conseguimos
um bom número de casos, resolver esse problema. Então, esse seria mais um argumento a favor da reposição hormonal na menopausa? Não tem nem dúvida, porque uma das queixas na menopausa, além daquelas queixas clássicas das ondas de calor, da irritabilidade, aspectos emocionais, nós temos queixas em relação ao sistema genital e urinário, principalmente com incontinência urinária, perda de urina aos esforços, que ocorre também nesse período da menopausa. E aí, nas mulheres, na menopausa, essa queixa é muito mais frequente, chegando às vezes até 50% a 60% das pacientes na menopausa referindo perda de urina devido a um déficit hormonal. Quer dizer que então é mais frequente nas mulheres nessa época, né? Agora, doutor, é sempre consequência de um parto ou não? Ou pode ser outra coisa? Não, às vezes, um pouco essa questão aí do parto. Existem outras patologias, existem às vezes algumas malformações que levam a essa perda de urina, às vezes mulheres que nunca tiveram filho, mas que tenham alguma alteração congênita, pode ocorrer uma perda de urina involuntária, mesmo que as mulheres nunca tiveram, é mais raro, muito mais raro. Mas a maioria dos casos está relacionado à vida reprodutiva, aos partos, principalmente aos partos via vaginal, aos partos normais, e talvez muitas mulheres que já deram à luz em casa, sem uma assistência obstétrica adequada, isso facilita com que haja essa modificação. Agora, o que tem assustado muito a gente aqui no Condição de Mulher é o número de cesarianas que se faz nesse país. E parece que se faz cesariana muito mais por conveniência do hospital, do centro cirúrgico, do médico, bom, enfim, do que da própria mulher e do seu futuro bebê. Como é que o senhor vê essa infelizmente, situação? no nosso meio, hoje, o número de cesáreas que se faz é assustador. E você tem toda a razão, muitas vezes é por conveniência do médico, do hospital, da própria paciente, mas se a paciente tiver um parto normal bem assistido, como se deve, nós não vamos ter esses problemas de incontinência, de perda de urina futuramente. O importante é que tenha uma assistência correta, como se deve. Então isso nós conseguimos resolver sem... Não há necessidade de se fazer cesárea por causa disso, absolutamente. Pois é, porque de jeito isso nenhum. já me assusta. De jeito Quando fala nenhum. alguma coisa que é consequência de parto normal, já pensei, mais um argumento para cesárea. Partos de mal assistidos, nesse sentido. Sim, partos que não tiveram... Partos em casa, às vezes no interior do Brasil nós temos isso muito, então realmente isso é proveniente disso. Desse problema, né? Agora, doutor, como é que é lá no seu hospital, essa coisa dos partos? Nós, no centro de referência, no Hospital Velho Alberto, ele só atende a parte ginecológica. Nós não fazemos obstetrícia lá. Os casos de obstetrícia são encaminhados para o amparo maternal ou para a maternal Leonor Mendes de Barro. Então lá nós só atendemos a mulher do ponto de vista ginecológico, integral a atenção, mas do problema não é maternidade. Não é maternidade. Tem razão, Pérola Baita não é. Agora, doutor, eu fico preocupada com essa coisa de cesariana, sabe? Eu não sei se o senhor se sente à vontade para falar sobre isso, mas isso é uma coisa preocupante, porque de repente as mulheres estão pensando que gravidez é doença, que parto é uma coisa que é sempre terrível, então que precisa tomar anestesia, senão vai morrer de dor, e é muito difícil e tal. Enquanto que se a natureza fez o parto assim como ele é, se você tem um canal vaginal, a dilatação, tudo bonitinho para ter seu filho, não seria muito mais lógico ter sempre o parto normal e ter a cesariana apenas para quando o parto normal não é possível? Isabel, você tem toda a razão. Infelizmente, o que a gente tem observado hoje em dia é que o número é exagerado de cesáreas. Mas pelo menos a gente tem orientado os profissionais a praticar cada vez mais o parto normal, que é mais fisiológico, é mais fácil, é menos oneroso para a paciente, para o hospital e para o Estado, para o serviço público. Mesmo que a gente tenha que fazer um parto assistido, que é o ideal, e com anestesia, na fase, pelo menos fase expulsiva do parto, onde a mulher não sente mais dor, não vai sentir dor, mas vai cooperar no sentido de fazer força, ajudar com que a criança nasça, esse realmente
a maneira ideal de se conduzir hoje a obstetrícia moderna. Moderna, né? Infelizmente, talvez por outros interesses, se façam muita cesárea ainda. Mas cabe também às mulheres, né, se conscientizar disso, não é? E pedir ao seu médico, olha, eu não quero fazer cesariana se eu não preciso, claro. Eu acho que hoje já está havendo, pelo menos a nível de consultório, hoje uma certa vontade por parte das mulheres em fazer mais um parto normal. Um parto normal, um parto fisiológico, não aqueles partos complicados que demoram horas e horas, com às vezes até ter que fazer um fórceps. Isso eu acho que às vezes nós podemos até pensar em determinados casos até optar por uma cesárea. Mas o parto fisiológico, bem acompanhado, bem assistido, não tem nem dúvida que é o parto ideal e com melhores condições para a mulher. E para a criança, né? Sem dúvida nenhuma. E também você não tem um pós-operatório para encarar, né? Um corte desse tamanho, a dificuldade de ficar com seu próprio filho imediatamente após, porque está tudo dolorido, está tudo doendo, né? Costuradinho e tal. Um parto normal, ela vai permanecer no máximo no hospital 48 horas, no máximo, e uma cesárea vai permanecer pelo menos por mais 3 a 4 dias. Então, tá vendo? Nós estamos até conversando essa semana com esse pessoal da prefeitura que está fazendo a assistência domiciliar, justamente para não ficar sobrecarregando o leito de hospital depois da alta. Então a cesárea também sobrecarrega. Sobrecarrega, né? Sem dúvida. Bora, aprendemos hoje, hein, minha amiga, que incontinência urinária não é para ninguém ficar assustado, vai ao seu médico que pode fazer uma pequena cirurgia e resolver o problema. Dr. Roberto Egg, muito obrigada pela sua presença mais uma vez no Condição de Mulher. E para você, minha amiga, você já sabe como é, né? A gente volta amanhã, 12:15 da noite, sempre com muita saúde e alegria, aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Tchau. Rede Mulher de Televisão, em São Paulo, canal 42 UHF. Clodovil e você, em novembro.